Do livro Pão Nosso, capítulo 131, de 180, O Mundo e a Crença. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 131. O Mundo e a Crença. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Marcos, capítulo 15, versículo 32. Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do espírito eterno. E, se não alcança os fins menos dignos, aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E, no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz, num passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta, além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele, e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, estamos aqui diante de mais uma maravilhosa lição em que Emmanuel utilizou o título de O Mundo e a Crença. Emmanuel, então, utilizou esse título fazendo um paralelo entre o mundo que Jesus habitou e o mundo que nós habitamos agora e esta crença em Jesus, para que nós, então, possamos fazer um paralelo, uma reflexão e saber como estamos nós diante desta passagem evangélica. É para isto que serve o Evangelho, não é simplesmente para nós lermos ou mesmo decorar, não é isso? Nada disso, é para que a gente possa refletir. Então, esta passagem que foi anotada por Marcos, ele percebeu, naquele momento, ouviu, não é? Uma das pessoas dizerem: ó Cristo, ó Rei de Israel, desça agora da cruz,
para que o vejamos e acreditemos, não é? Então, eles estavam ali até no último momento pedindo demonstrações, não é? De milagres. E Emmanuel começa a discorrer sobre o assunto, dizendo: por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. Então, nesta passagem aqui, Emmanuel já começa a nos dizer que são raros os homens habilitados para compreender a crença pura, ou seja, o verdadeiro sentido aqui do que Jesus veio fazer na Terra. Nesta outra parte, Emmanuel diz: a mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno. E, se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. A colocação é extraordinária, porque vejam bem, os milagres que até hoje muita gente ainda pede para que possa crer em alguém ou em alguma religião, não é? Ainda continua. Então, ele diz que sempre nadou na superfície dos sentidos, ou seja, se vier um milagre, se a pessoa pede um milagre e ele vem, tudo bem, recebeu o milagre, passou, vamos continuar fazendo aquilo que a gente fazia, tudo de equívocos ou coisas erradas, podemos assim dizer. Então, a pessoa não passa a refletir sobre uma nova conduta, não é? Eu recebi um milagre, então agora eu vou mudar a minha conduta para melhor. Não, ele fica somente na superfície dos sentidos. Então, o que aconteceu naquela época, possivelmente agora acontece do mesmo jeito. Se Jesus viesse, se fizesse os mesmos milagres, ou até mais milagres, não é? Ficaria na superfície dos sentidos. Por quê? Porque são criaturas espirituais infantis. E quando não fica somente nos sentidos, ele alcança fins menos dignos, que descamba para desafios mordazes, não é? Então, se para uns ele fica na superfície dos sentidos ali, que depois passou o tempo, não se pensa mais naquilo, ele passa para aqueles desafios mordazes, que são pessoas intelectualmente evoluídas, mas que carecem de evolução moral. Então, eles vão fazer comentários, não é, mordazes, como aconteceu há 2000 anos atrás. Continua dizendo: e no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Isto é, essas observações que ele guarda também eram do povo, não é? Se refere a populacho, do povo. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como dizer que o intelectualismo não traduz elevação espiritual. Então, ali estavam para ver a crucificação do mestre, não somente o povo, mas também os escribas, os fariseus, todos aqueles intelectuais estavam ali, não é? Para ver a sua crucificação. E Emmanuel coloca uma coisa interessante, não é? Que, como dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Ou seja, mesmo depois de tudo que se passou ali, não é? Aqueles intelectuais não entenderam qual foi a mensagem do Cristo. Nesta outra parte, Emmanuel continua dizendo: os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos,
e insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Então vejam bem, as pessoas que foram curadas, onde é que estavam? Não é? Então, os manifestantes, é claro que não eram aqueles que tinham recebido o benefício, mas onde eles estavam? Não é? Aqueles que viram que não foram curados, mas poderiam entender, poderiam refletir da grandiosidade de Jesus. Mas não, pretendiam apenas um espetáculo. E Emmanuel diz, descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. Sim, estariam resolvidos. A crença inferior. Então, iria acreditar que ele realmente era o Messias esperado. Filho de Deus, não é? Mas e daí? Iriam acreditar nele. Mas, e a mudança interior? Iria ocorrer? Possivelmente também não. É por isso, né, continua Emmanuel dizendo, o divino interpelado, não é, que foi interpelado porque o guarda perguntou a ele, né, para que ele pudesse descer, o divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Então, a resposta que Jesus deu para esses espíritos infantis, não é? Foi o silêncio. Porque nada mais iria resolver ali. Ele já tinha findado ali o seu ministério na terra. Na conclusão, Emmanuel então nos exorta. Emmanuel diz para nós, cada um de nós, para mim, para você que está me ouvindo, se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Isto é, não mudou muito. Se naquela época era assim, 2000 anos se passaram e continua muito parecido, não é? Então, se Jesus voltasse hoje, iria acontecer a mesma coisa, ou talvez até pior, quem sabe, não é? Com a acumulação de pessoas nas cidades, o volume de pessoas, talvez acontecesse o pior. Mas Emmanuel nos dá o recado, nos dá a solução. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele, e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Então a conclusão é extraordinária. É um convite para que nós continuemos trabalhando sem nos importar com as pessoas, as crianças espirituais, não é? Para que nós possamos prosseguir no serviço, na extensão do bem, que o trabalho é dele e nós estamos aqui ferramentas, nós somos meras ferramentas no Evangelho dele. Então que nós possamos prosseguir fazendo bem para as pessoas, dando um sorriso, perdoando, dando o exemplo do perdão, não é? Não que a gente possa, com isso, nos sobressair. Não, nada disso. A gente dá o perdão, dá o sorriso, não guarda mágoa e continuemos para que um dia nós possamos ser chamados de cristãos. Porque Jesus disse que reconhecereis meus discípulos por muito amarem. E amar é toda atitude que nós possamos dar para aquele que nos segue a caminho, não é mesmo? Então que nós possamos ser pacientes, tolerantes e continuar servindo as pessoas, porque Jesus veio para servir. Ele não veio para ser servido, não é?
Caso deseje saber sobre qualquer lição, envie um e-mail para nós, rabirraboni@gmail.com, que será um prazer em responder. Um grande abraço e espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.